já é outra história, né? Por quê? Porque boas contas aqui já estão passando para a gente quem é o y1 e quem é o y2. Aí já é outra história. Aí já forneceram para a gente a EDO, a solução da EDO homogênea, quando tem um zero. Né? E realmente a única dificuldade do exercício é encontrar a solução particular que a gente vai fazer aqui utilizando estas fórmulas do método de variação de parâmetros. Tá? Como eu vou precisar de mais espaço aqui, vou escrevê-las as duas, então deixa eu ver aqui. Um dx a linha dx igual a menos y2 dx h dx dividido pelo Wronskiano de y1 e y2. Então, essa é a equação de número 3.1. E aqui do lado a gente escreve a expressão de A2', que é mais y1 dx h dx dividido pelo Wronskiano de y1 e y2, que é a equação 3.2. Muito bem. Bom, então, solução. Né? Repito, o que a gente tem que encontrar é a solução particular, né? Porque a solução da EDO homogênea já foi dada aqui. Né? Então, utilizando o método de variação de parâmetros, o método de variação de parâmetros, temos que a nossa solução particular vai vir dada, né, por A1 dx, y1 dx, né, onde o y1 a gente já tem quem é o y1, vamos escrever aqui, esse daqui é o y1 dx, esse daqui é y2 dx. Então coloquemos aqui seno cubo mais A2 dx vezes 1 sobre seno ao quadrado dx. Né? Deixemos claro que esse daqui é o y1 dx, y2 dx. Beleza. Então, vou apagar aqui. Muito bem, então qual seria a expressão? Primeiro calculemos o Wronskiano, né? Primeiro o Wronskiano para depois substituir aí e ver qual é a expressão da derivada de A1 dx, qual é a expressão da derivada de A2 dx. Vou colocar aqui o número 4, né? Então, quanto seria o Wronskiano? Wronskiano de y1, y2 seria determinante de 2 por 2, onde na primeira linha temos as funções seno cubo de x e a outra função é 1 dividido por seno quadrado de x. E na segunda linha desse determinante 2 por 2 vem as derivadas destas funções. A derivada de seno cubo, vou ter que usar a regra da cadeia, é 3 vezes seno ao quadrado de x vezes a derivada do seno, que é cosseno. Então, 3 vezes seno ao quadrado de x cosseno. Vou aqui deixar mais espaço.
faço aqui ainda, tá? 1 dividido por seno ao quadrado de x. Então, e agora, a derivada deste outro? Esse segundo que está aí é seno de x elevado a menos 2. Esse que está aqui. Né? E utilizando a regra da cadeia, a gente vê que a derivada disto vai dar menos 2 vezes seno de x elevado a menos 3, vezes a derivada de seno, que é cosseno. Então, quanto vai aparecer aqui? Então, vai aparecer menos 2 cosseno de x dividido por seno cubo. Bom, e agora a gente abre isto, né? O produto dos elementos da diagonal, seno cubo, aqui vai cortar com esse outro seno cubo e vai sobreviver simplesmente menos 2 cosseno de x menos o produto dos elementos que estão fora da diagonal. Vejam que o seno ao quadrado de x vai cortar com esse outro e vai sobreviver somente 3 cosseno de x. Portanto, o Wronskiano vai dar menos 5 vezes cosseno de x. É uma coisa simples, né? O Wronskiano de y1 e y2 deu menos 5 cosseno de x. Né? E tem que ser uma função que é diferente de zero para todo x no intervalo, de 0 até π sobre 2, diz aí, isso é sempre diferente de zero. Só vale zero exatamente em x igual a π sobre 2, mas o intervalo onde a gente está resolvendo é o intervalo aberto, 0 e meio. Beleza, então vou escrever aqui o Wronskiano que a gente encontrou, y1, y2, vem dado por menos 5 cosseno de x. Então, agora utilizamos estas fórmulas. Então, a 1 linha de x, a derivada de A1, de acordo ao método de variação de parâmetros, colocamos aí y2 de x, onde o y2 é 1 sobre seno ao quadrado. Então, tem um sinal menos aqui. Menos 1 sobre seno ao quadrado, estou utilizando essa fórmula daí, vezes h de x. Qual era a função h de x deste exercício? Eu apaguei a EDO, né? Mas na EDO, se vocês olham, do lado direito, né, aparece a função 10, né? A função que vai aqui é 10 vezes cosseno ao quadrado de x sobre seno de x. Né? Essa é a função h de x deste exercício, que aparece do lado direito da EDO de segunda ordem. Né? Aí tem que olhar para o enunciado que eu já apaguei aqui. Então, y2 vezes h dividido pelo Wronskiano, que é menos 5 sobre cosseno de x. 5 sobre cosseno de x. Então, esses sinais menos e menos vão cancelar. Tem um fator 10 dividido por 5, que vai dar 2. Tem um cosseno quadrado no numerador e no denominador tem um cosseno de x. Vai ter um cancelamento do cosseno de x que está no denominador e vai sobreviver ainda um cosseno de x no numerador. E vai ter um denominador com seno cubo de x. Então, essa é a expressão, né, para a derivada de A1 de x. Muito bem, coloquemos algum número, isso seria a equação 5.1. Agora,
usemos a outra fórmula para obtermos a derivada de y2. Eu deixei claro que aqui tem um mais, porque esta outra tem um menos e esta outra tem um mais, né? Tem sinais diferentes. Mais y1 de x, que é seno cubo, vezes a função h de x, né, que eu já citei aqui, que vem dada por 10 vezes cosseno ao quadrado sobre seno de x. E tudo isso vai dividido também pelo Wronskiano, que é menos 5 sobre cosseno de x. Essa fórmula que a gente tem aqui. Então tudo isto é igual a quanto? Também vai ter 10 dividido por 5, que dá um fator 2, mas desta vez tem um sinal menos, né? Menos 2. Também vai ter um cancelamento entre o cosseno quadrado que tem no numerador com este cosseno que tem no denominador. Mas vai sobreviver um cosseno lá no numerador. Vai sobreviver. Da mesma forma que aqui sobreviveu também. Só que, vejamos, tem seno cubo dividido por seno de x. Desta vez não vai ter no denominador. Desta vez vai ter um seno ao quadrado de x. Né? Então, esta é a expressão para, né, a derivada de A2 de x. Então, tal como eu tinha antecipado para vocês, uma vez resolvido esse sistema, né, que vem do método de variação de parâmetros, a gente tem que calcular as integrais para obter A1 de x e A2 de x. Então, integrando 5.1 e 5.2, vem que então A1 de x igual. Então, quanto à integral disto, não se vê de imediato, né? Não se vê de imediato, mas a dica é enxergar que se pode utilizar uma substituição. E a substituição é U igual seno de x. Tá? Essa é a dica. Considerar a substituição U igual seno de x na integral disto, né? E vai aparecer que o diferencial é exatamente esse cosseno. Então vai ficar a integral de 1 sobre o cubo vezes 2. Né? Então essa primitiva ali é U elevado a menos 3. Então vai dar menos 2. Este vai dar seno ao quadrado. Então isso vai dar 1 sobre seno ao quadrado. Seno ao quadrado de x, se eu derivar seno ao quadrado, vai dar menos 2 seno cubo de x. Então vai dar isso mesmo, né? Se eu tomar a derivada disto, que é seno elevado a 2, a menos 2, e vai ter um sinal menos. Né? Façam vocês com calma essa integral. Eu não quero entrar no detalhe. A dica é fazer esta substituição. Tá? E fazendo essa substituição, vai aparecer a integral de 2tu sobre o cubo. Né? E o que estou utilizando é que isso daqui vem dado exatamente por menos 1 sobre u ao quadrado. Tá? Se a gente derivar, menos 1 sobre u ao quadrado vai dar exatamente 2 sobre o cubo, com o sinal também. Né? Alguém pode se perguntar aqui, olha, é uma integral indefinida, não é para colocar também uma constante arbitrária. Efetivamente, você pode colocar aqui uma constante arbitrária, né? Ou seja, menos 1 sobre seno ao quadrado, mais alguma constante arbitrária aqui. E também quando integrar a 2, né, aqui a integral dito também pode ter outra constante arbitrária. Não vão afetar a resposta final do problema. Porque, em palavras simples, o que a gente precisa é uma solução particular. Não precisamos uma família grande de soluções particulares. Uma é suficiente.
Se a gente insistir, bater na tecla, não, é que eu quero incluir essa constante arbitrária, tudo bem, você pode colocar aqui a constante arbitrária, você pode colocar aqui esta outra constante arbitrária, vão aparecer essas duas constantes arbitrárias aqui. O que eu digo é que quando montar a solução geral do problema, que é yp mais C1, Y1 mais C2, Y2, essas constantes arbitrárias que apareciam aqui vão ser reabsorvidas nas constantes arbitrárias C1 e C2, com um novo nome, tá? Mas não vão afetar. Então, enfatizo, a gente só precisa de uma solução particular. Não precisamos daquela que contenha constantes arbitrárias a mais. Tá? Muito bem, então aqui temos a expressão do A1 de x, isto seria 6.1. E A2 de x, quanto dá se a gente integra isso que está ali? Então também a substituição a ser feita para calcular essa integral é u igual a seno de x. E vai aparecer a integral, vai aparecer menos 2 a integral de u quadrado de u, que vale 1/3, né? Então, isto vai dar menos 2/3 seno u de x. Tá? Façam com calma vocês isso, não é difícil, é um bom exercício fazer essas integrais. Então, aqui seria 6.2. Muito bem, então, agora continuamos com o procedimento. É para substituirmos aqui e obtermos yp. Então, em 4, vem que yc de x seria A1 de x, que está aqui, menos 1 sobre seno ao quadrado de x, vezes seno cubo, mais A2 de x que está aqui, abro chave, menos 2/3 seno cubo de x, vezes o y2, que é 1 sobre seno ao quadrado de x. Então é para fazer algumas simplificações e arrumar isso tudo. Então, não quero perder de vista que este foi o y1 que foi fornecido pelo enunciado e este foi o y2 que foi fornecido pelo enunciado. Então, yp de x vai ser igual a esta primeira parte. Seno cubo dividido por seno quadrado vai dar menos seno de x, essa primeira parte. Depois vem uma segunda parte também com sinal menos 2/3. E aqui tem também seno cubo dividido por seno quadrado, que também vai dar seno de x. Então tem essas duas contribuições, menos seno de x e menos 2/3 seno x. Ou seja, menos 5/3 seno de x. Abracadabra. O método dá um pouco de trabalho, mas chega numa formulinha para uma solução particular. É que a gente precisava. E para finalizar, então, o que o exercício pede é a solução geral da EDO. Então, a solução geral da EDO vem dada por
de x igual. Primeiro termo, a solução particular, menos 5 terços seno de x, mais C1, Y1 mais C2, Y2, que é a solução da EDO homogênea. C1 vezes Y1, seno cubo, mais C2 vezes 1 sobre seno ao quadrado, que é Y2. E aí chegamos na solução geral da EDO. Então, o método de variação de parâmetros tem que fazer algumas continhas, sim, mas no final dessas contas você chega aqui uma fórmula bacana para a solução particular e aí a gente tem a solução da EDO, a solução geral da EDO. Né? Beleza, então vou deixar proposto um exercício aqui, ainda com uma EDO de segunda ordem, tá? EDO linear de segunda ordem. Mas vou dar a solução, sim, e as informações principais são o exercício que vocês podem fazer. Tá? Vai ter um muito similar, não idêntico, mas muito similar também na lista de exercícios. Outro exemplo. Resolva a seguinte EDO. 2 pontos. Segunda derivada de y mais y igual cosecante de x. Onde a gente vai resolver essa EDO, para resolver essa EDO para x no intervalo aberto 0 e. Tá? Então, eu vou dar as pinceladas aqui. Vocês façam tudo com o detalhe que corresponde. Tá? Então, solução. A diferença do exercício que acabei de resolver, né? Este exercício daqui é uma EDO linear não homogênea, mas de coeficientes constantes. Significa que na hora de resolver a EDO homogênea, é uma EDO de coeficientes constantes. Né? Então, isso se resolve com equação característica e daí você encontra as soluções. Né? Algumas das que a gente viu nos 3 casos da equação de segundo grau. Né? Então, olha, vou dar aqui, por exemplo, a primeira etapa, né? Tem que resolver resolução da EDO homogênea. Qual é a EDO homogênea? É o que está aqui com 0. Né? y2h mais yh igualado a 0. Como se resolve esta EDO homogênea? Né? Por ser de coeficientes constantes, a gente sabe como resolver ela com equação característica. Então, montem a equação característica. Qual seria a equação característica? Seria r ao quadrado mais 1 igual a 0. Né? E daí vai vir que r ao quadrado igual a menos 1. Portanto, r igual a mais menos i. As raízes são complexas conjugadas. Revisem o detalhe, qual é a solução que se obtém. Uma solução vai ser cosseno de x e outra solução vai ser seno de x. Façam vocês com calma. Né? Daqui vem que r é mais menos i. Veja de novo que esse é o y1 e y2. Beleza? O que mais? Depois, determinação de uma solução particular usando o método de variação de parâmetros.
gente escreve yp igual uma função a1 de x vezes y1, que é cosseno, mais a2 de x, que é incógnita, vezes y2, que é seno. E o que o método nos diz é que as incógnitas a1 e a2 de x obedecem estas relações. A expressão de a1' de x é isto que está aqui dividido pelo Wronskiano. O Wronskiano de y1, y2 é o Wronskiano de cosseno e cosseno de x. Façam essa conta, é uma conta simples, tá? Isso dá exatamente 1, constante, que não depende de x. Isso não acontece sempre. Neste caso, né, dá a função constante 1. Tá? Para x no intervalo 0 π. Façam essa conta. É um determinante 2 por 2, vai aparecer a identidade trigonométrica fundamental e no final vai dar 1. A coisa, então, nestas expressões daqui, o Wronskiano vale 1, temos y1, y2 e temos que a função h de x é essa que está aqui, né? Que é 1 sobre seno de x. Então, temos tudo. Né? Então, façam vocês esta conta, a expressão de a1', se vocês substituem aí, né, vai dar menos 1. E a expressão de a2', né, vai dar cosseno sobre seno de x. É substituir aqui onde o Wronskiano vale 1, a gente conhece quem é y1, que é cosseno, quem é y2, que é seno de x, a função h, que é 1 sobre seno. Façam vocês o detalhe desses cálculos. Tá? E então aqui vai aparecer, quando a gente integra, que o a1 de x vai ser menos x, não precisamos da constante arbitrária que acompanha isso, e que o a2 de x, a integral é um ln de seno de x. Com isso a gente pode montar, pode substituir aqui menos x e aqui ln de seno de x, aí temos a solução particular e finalmente, tá, a solução geral da EDO, né? Então aí vem a parte 3. Solução geral da EDO, tá? Então, y de x, em primeiro lugar, a solução particular, que é o que a gente monta daqui. Então, quanto vai aparecer? Vai aparecer menos x multiplicando cosseno de x. Aqui vai aparecer um ln mais um ln de seno de x multiplicando seno de x. Essa é a solução particular. Desta vez não deu para arrumar, simplesmente fica uma soma dos dois termos, né? Mas aqui C1, a primeira solução, cosseno mais C2, né? Então a graça deste exercício, esta sim é uma EDO linear não homogênea que a gente consegue resolver completamente sem nenhuma dica de nada, por causa dela ser de coeficientes constantes. Muito bem, eu passei bem rápido por ela, mas façam vocês os detalhes, com as contas, né? O que eu quero ver agora na parte final da aula é a generalização deste método, né, de variação de parâmetros para o caso de uma EDO de ordem n, pelo menos deixar encaminhada, né? Então, vou apagar aqui. Eita, já vamos ver por que eu vou deixar uma parte dela pelo menos. Então, agora é para ver o caso da EDO
não homogênea de ordem n agora, né? A gente quer ver aqui então o método de variação de parâmetros para a EDO linear homogênea de ordem n. Então, essa EDO é a generalização desta que está aqui, né? Tá, vou escrever, tudo bem? É derivada de ordem n mais coeficiente a n menos 1, derivada de ordem menos 1 mais a1 dx, primeira derivada, mais a0 dx y, igual à função h, né, para ser resolvida no intervalo AB. Não vou escrever de novo, mas nesse intervalo AB aberto, todos esses coeficientes A0, A1, a n-1 e a própria função h são contínuas, né? E, de novo, o método assume que a gente conhece a solução da EDO homogênea. Então, assumimos conhecido um conjunto fundamental de soluções da EDO homogênea associada, né? Então, assumimos aqui conhecido um y1 dx, y2 dx, reticências até yn dx. Todas as soluções da EDO homogênea e linearmente independente. E então, qual é o ponto de partida do método? É o análogo do que está aqui. yp dx, então temos as incógnitas a1 dx multiplicado por y1 mais a2 dx multiplicado por y2. Então aqui vai ter um A3 dx multiplicando y3 mais reticências até o enésimo a n dx multiplicando yn. E a generalização do que está aqui, né? De novo tem toda uma argumentação que primeiro a gente começa com coeficientes constantes, né? E a gente se convence que esses coeficientes constantes não existem, para encontrar a solução desta EDO daqui, não homogênea, e que o que salva a tentativa é permitir que esses coeficientes, esses parâmetros, na verdade sejam variáveis, dependam de x. E daí o nome do método variação de parâmetros, etc. Então, o análogo do que se encontra para o caso de uma EDO linear não homogênea de segunda ordem, né? Nesse caso foi um sistema linear de duas equações para as incógnitas A1' e A2'. Né? Neste caso, se encontra um sistema linear de n equações para as incógnitas A1', A2', A3', até a n'. Isso é o que encontra o método. Uma solução particular. Né? O método encontra que A1 dx, A2 dx, reticências a n' dx, a n dx obedecem o sistema. Então, tem toda uma dedução
dedução disso aqui. Vejam que eu pulei os detalhes da dedução do caso de n igual a 2. Aqui seria, no caso de uma EDO de segunda ordem, eu pulei os detalhes. Falei para vocês que os pode encontrar, por exemplo, no Voice de Prima, tem outros livros também. Né? Aqui, ainda mais detalhes por se tratar de uma EDO de ordem n. Né? Mas, isso vai ser o seguinte. A1' as seguintes n equações. A1 de x mais A2' y2 de x mais reticência, mais a n' x, y, n de x igual a 0. Essa é a primeira equação, que é análoga da primeira equação que foi encontrada lá para o caso da EDO de segunda ordem. A segunda equação é A2', aqui vinha a primeira derivada, A2' vezes a primeira derivada, que aqui continua. No caso anterior a gente parava aqui, né? A n' de x, n' de x. Tá? Então, no outro caso que tinha só duas equações, na segunda delas aparecia a função h. Então, não é óbvio saber o que vai acontecer neste outro que vai ter n equações. O que aparece aqui é um zero também. Né? A equação que viria depois seria a 2' de x com a segunda derivada, y, mais a 1', aqui a 1', a 2', a segunda derivada, mais reticências, a n', a segunda derivada. E também vai um zero. É bastante simples o que aparece do lado direito. Estou dando a resposta do método aqui. Não é para nada trivial se chegar nela. Então, vão ser n equações. Né? Na penúltima equação, ainda vai ter isto igualado a zero. Então, vou colocar aqui umas reticências para baixo. A penúltima vai ser a 1' de x, aqui y1 com a derivada de ordem n-2, tá? A 2' de x, y2 com a derivada de ordem n-2, mais reticências, mais a n' de x, yn derivada de ordem n-2. Então, ainda isso dá zero. Essa foi a penúltima equação. E agora a última. A 1' de x, a derivada de ordem n disto, mais a 2' de x, perdão, não é a derivada de ordem n, é a derivada de ordem n-1. Aqui y2, derivada de ordem n-1. Mais, e aqui a n' derivada de ordem n-1. E aqui está o detalhe. Esta vai sim com a função h de x. Né? As primeiras n-1 equações do lado direito levam zero e só a última leva a função h de x. Né? Se a gente fizer neste sistema n igual a 2, considerar o caso n igual a 2, só fica a primeira equação e a última. Só fica a primeira e a última e ficam as equações que a gente montou no caso da EDO linear de segunda ordem. Ok, então, tem que resolver este sistema, né? Vou escrever formalmente qual é a solução na próxima aula. Depois de resolver este sistema, temos essas expressões de A1', A2', até a n'. Temos que integrar elas. E só depois de termos integrado elas, colocamos elas aqui. E depois vemos se é possível arrumar essa expressão. E daí temos uma solução particular. Tá? Então, no início da aula que vem, vou escrever a solução formal deste sistema daqui. Né? E vou aplicar isso num problema, numa EDO de terceira ordem, para ver como que funciona este método. Ok.